É muito provável que você esteja na estatística de pessoas que apenas oram em torno de 10 minutos, 15 minutos e vão embora, e nem sequer escuta Deus falar com você. Para esse propósito, o vídeo de hoje vai falar sobre o livro de Pon-Yun Cho, A Oração Eficaz. Então, basicamente nesse vídeo, você vai aprender como você aumentar a sua quantidade de tempo na presença de Deus, mas ao mesmo tempo a qualidade desse tempo. Sou Douglas Carvalho, fica aí comigo até o final do vídeo. Sejam bem-vindos ao canal Segredos Eternos e roda aí a vinheta. Então vamos por etapas. Basicamente no livro, ele fala que o ponto X ou de entrada, de compreensão sobre a oração é você ter convicção de que você tem aliança com Deus. E isso só é possível se você estuda nas Escrituras a questão de pacto de sangue. Sim, pacto de sangue é o fundamento que você tem de que você tem certeza de que toda oração que você fizer ao Pai, em nome de Jesus, Ele vai te atender sim. Então, basicamente, tenha consciência sobre a questão de aliança de sangue com o seu Senhor. Quando a gente menciona Pon-Yun Cho, a gente tem que se lembrar uma das pessoas que já existiu nesse mundo como pastor, que orava sem cessar, constantemente, manhã, tarde e noite. E, basicamente, essa cultura de oração ela foi trazida para o país dele, lá na Coreia. E Pon-Yun Cho, durante a narrativa dele do livro, ele vai mencionar diversos tipos de orações. A gente, durante esse vídeo, não dá para tratar de todas, mas aqui eu vou tratar as principais, o que chamou muito a minha atenção ao longo da leitura desse livrão. O primeiro tipo de oração que ele faz aqui é a oração espontânea, fluida, inspiracional. Então esse tipo de oração é basicamente quando você se depara com situações do dia a dia, problemas, principalmente quando se trata de problemas de outras pessoas, e o Espírito Santo, de repente, em um outro horário, te impulsiona a orar em prol daquela causa. É um tipo de oração fluida, livre, no qual o próprio Espírito Santo te inspira a orar sobre determinadas causas ou em prol de outras pessoas. Já o outro tipo de oração que ele menciona no livro é a oração temática. Na oração temática, basicamente, você tem uma intencionalidade específica de apresentar a Deus uma causa da sua vida pessoal ou de outra pessoa. A intencionalidade parte de você. E eu acho interessante nesse capítulo, que é justamente o capítulo que ele fala sobre uma senhora que tinha em torno de 30 anos de idade e que ainda não era casada. E ao procurar o pastor Cho, para ter ajuda nessa área específica da vida dela, ela pergunta a ele se era a vontade de Deus que ela casasse, e ele diz que sim, com certeza, e ainda questiona ela porque ela ainda não tinha obtido isso. E ela falou simplesmente porque Deus não quis, e na verdade as escrituras não respaldam uma coisa dessa. E ele disse assim para ela: olha, sente aí e pega uma folha de papel e pega um lápis e anote todos os detalhes do que você gostaria de ter como marido. E ela anota tanto características físicas quanto emocionais, profissionais daquele homem, e em torno de um ano depois, quando ele volta àquela cidade, para pregar novamente naquela cidade, é exatamente como aquela mulher descreveu o marido dela, ela já estava casada. Então existe poder de Deus sendo liberado na questão da oração temática, e ele fala nesse capítulo que uma das características principais que você deve ter é a perseverança associada à sua fé naquela oração. Porque muita gente desanima ao longo do tempo e acha que a oração não foi respondida, mas o ponto X da questão é perseverar constantemente sem desanimar. Porque em um período de um ano ela poderia estar desanimada, mas ela perseverou e obteve exatamente aquilo que ela tanto queria. As movimentações financeiras de Pon-Yun Cho eram milionárias, e a maior igreja do mundo, que está lá na Coreia, pertence a ele. Mas é justamente nesse capítulo que ele fala que nos momentos de crise, nos momentos em que tudo parecia perdido, nos momentos em que o próprio terreno de construção daquela igreja parecia que não seria atendido por Deus, era justamente nessas questões que ele decidiu perseverar e obteve de Deus as respostas específicas de tudo que ele sempre quis, inclusive essa igreja. Um outro tipo de oração é a oração do tabernáculo. Nesse tipo de oração é muito interessante porque ele associa cada parte do tabernáculo que foi construído na antiga aliança por Moisés com o que Cristo fez na nova aliança. Então ele fala sobre cada parte ali do tabernáculo. Não dá tempo para mencionar tudo isso aqui num só vídeo, mas ele inspira você a orar com base em cada parte do tabernáculo com aquilo que Cristo fez em seu favor. Por exemplo, o Santo dos Santos. O Santo dos Santos é a parte mais interna do tabernáculo. É lá que estava situada a Arca da Aliança.
E basicamente, quando a gente vê Cristo, né, a Arca da Aliança, ela representa o coração de Deus, ela representa o centro de Deus, ela representa onde Deus habitava dentro daquela tenda enorme. E Cristo, por meio do novo nascimento, te deu acesso direto a adorar ao Pai. E a adoração é o nível máximo de oração, e ele ensina isso no livro. Então dá uma olhadinha lá nesse capítulo em detalhes, porque vale muito a pena. Outro tipo de oração que ele traz no livro é a oração em ondas. Basicamente, a oração em ondas é um tipo de oração que você se permite primeiro ser transformado por Deus, você ganha autoridade por causa disso, e poder é liberado através da sua vida a outras pessoas que ainda não foram ministradas pelo Senhor. Então, quando você é transformado por Deus, a sua vida, ela reflete Cristo. E com base nisso, você começa a influenciar a sua família. A sua família, uma vez que tenha sido ganha para Cristo, ela vai influenciar os seus vizinhos aí da sua vizinhança aí. E, lógico, ao congregarem num espaço específico, a sua igreja e as famílias que estão indo nessa mesma vibe, nessa mesma onda, elas vão começar a influenciar, por exemplo, um bairro, uma cidade, um estado, e um estado, um país, e o que dirá um país, inspirar outras pessoas a práticas espirituais como a Coreia fez. Então veja, no contexto de vida de Pon Yong-chul, a gente vê que ele começava práticas espirituais, mas não ficaram reduzidas somente a ele. Essas práticas espirituais de horas de oração ficaram impregnadas na cultura coreana, de modo que é incomum para um cristão coreano não acordar às 4:30 da manhã para orar. Então, certa vez ele menciona aqui no livro isso, que a sogra dele várias e várias vezes acordava ele logo cedinho para que ele pudesse estar na igreja. E umas vezes ele se esqueceu do horário e a sogra dele, né, telefonou para ele e perguntou: o que é que você está fazendo? E ele disse: olha, eu estou tentando dormir ainda, você está atrapalhando. E ela disse assim: olha, eu estou desconfiada de que você está desviado, porque todo mundo está aqui te esperando na igreja e menos você está aqui. E ele foi para lá e esqueceu que ainda estava de pijama. Então foi pregar, foi na verdade orar de pijama mesmo assim. E aquilo inspirou muita gente, né, porque a gente vê que Deus ele prima pela intenção do coração, né, das pessoas. Independente de como você esteja no seu nível espiritual hoje, ele prima que você se posicione para estar em um novo tipo de maturidade espiritual. Isso inclui um novo nível de oração na presença de Deus. E isso inclui também renúncias, né? Porque acordar cedo, quem é que gosta? Ninguém gosta de fazer isso, né? Mas é necessário, muitas vezes, quando a gente quer enquadrar uma qualidade de tempo maior com Deus e também de qualidade com Ele, de estar ouvindo da parte dele. Então, esse tempo de oração mais cedinho é bem típico. E o próprio Jesus fazia isso. Ele ia para locais desertos de madrugada a fim de orar. Agora, um dos tipos de oração mais poderosas que ele fala aqui no livro, texto, é justamente a oração posicional em Cristo. Esse tipo de oração, basicamente, vai te fortalecer de dentro para fora, vai te fortalecer espiritualmente. Sabe por quê? Esse tipo de oração, basicamente, faz com que você reafirme quem você é em Cristo, ou como as Escrituras mencionam que você está ligado a Cristo. Por exemplo, ele menciona que Jesus é o nosso bom pastor. E quando você começa a estudar Salmos 23, por exemplo, você vê os benefícios dele ser o seu pastor. E quando você ora as Escrituras nesse sentido, você se fortalece espiritualmente. Você não vai ficar, por exemplo, ansioso em tempos difíceis, porque você sempre vai se lembrar que ele é seu pastor. Outro exemplo bem legalzão que ele traz aqui é a questão da videira e dos ramos. Então, todo aquele que está conectado à videira verdadeira, como o próprio Jesus se comparou, automaticamente você está dizendo para ele: olha, eu estou apto a frutificar. Onde? Na igreja local, no meu trabalho, dentro da minha casa. Frutificar envolve trazer resultados concretos daquilo que eu creio. Então, a base da oração posicional é você trazer para a sua realidade quem você é em Cristo e orar em cima disso. E uma outra questão linda que ele traz aqui no livro texto é o vaso nas mãos do oleiro. Porque o vaso em si, enquanto ele é moldado, ele é imperfeito. O vaso na mão do oleiro, naquela questão antiga, né, que o oleiro botava as duas mãos assim no vaso e começava a modelar aquele vaso, indica que toda a sua vida está nas mãos do oleiro. E é ele que, mesmo vendo imperfeições em você, vai te conduzir para aquela questão de maturidade, de estar no ponto
exato para estar sendo finalizado e estar sendo usado para a glória de Deus. Então o vaso tem que ter propósito. O vaso pode ser um vaso que vai colocar flor dentro dele, pode ser um vaso que vai colocar água, pode ser um vaso que vai colocar objetos preciosos dentro dele. Cada tipo de vaso é utilizado de forma diferenciada nas mãos do Senhor, e todas as vezes que você reafirma para Ele que você é um vaso dele, tenha certeza que você vai ser usado por Ele, mesmo você sendo aí imperfeito ou imperfeita. E lógico, não poderia também faltar a oração suprema, né? Não poderia faltar o Pai Nosso. Inclusive aqui no canal a gente já está trabalhando em cima do Pai Nosso. Eu coloco aqui em cima, ó, o link para que você possa ver o que já foi postado aqui no canal em torno do tema, e acredito que você vai ser muito abençoado. Mas basicamente aí nesse livro a gente vê que ele destrincha todo o Pai Nosso, das suas partes específicas, e vê aí o benefício de você estar orando, né, essa oração suprema ensinada aí por Jesus aos seus discípulos quando eles questionaram: Senhor, nos ensina a orar? E aí, como resposta, Jesus vai lá e menciona o Pai Nosso. Mas por que o Pai Nosso? Né? Ele começa a mencionar: santificado seja o teu nome, né? Venha a nós o vosso reino. Santificado o vosso nome. Achei muito interessante essa passagem, porque ele fala da gente trazer às memórias os nomes de Deus da antiga aliança, né? O Deus que cura, o Deus que é a nossa bandeira, o Deus de paz, os vários nomes de Deus, e trazer essa realidade do nome de Deus separada para a nossa realidade, aplicar na nossa realidade atual. Então, santificado seja o seu nome, ele traz a interpretação aqui como sendo pegar os diversos nomes de Deus. Pesquisa aí, ou compra aí o livro depois, que você vai ver como ele detalhadamente começa a mencionar cada detalhe desses nomes, para você começar a aplicar na sua vida pessoal o benefício do que Deus é para você. Se você, por exemplo, está aí com problemas financeiros, um dos nomes de Deus é Jeová Jireh, e ele vai te prover. E assim por diante. Então é uma questão muito incrível essa questão do Pai Nosso. Na questão do alimento, né? O alimento de cada dia nos dai hoje. Ele menciona como sendo o alimento físico, mas também um alimento espiritual, de você ter um renovo ou revelação das Escrituras com originalidade, com interpretação do próprio Espírito do Senhor sendo dada aí para você, porque você está orando por um alimento novo, por um alimento diário, que não é igual ao de ontem, nem vai ser igual ao de amanhã. Outro ponto interessante aqui do Pai Nosso é livrar-nos de todo mal, né? De livrar-nos de todo mal. Envolve não somente o maligno, não. Também ele menciona aqui a questão de trabalhos pesados, a tal ponto de que você seja consumido pelo tempo daquele trabalho e que você não tenha mais tempo para Deus. E aí não é o melhor de Deus, não, um negócio desse. Então, quando você ora livrar de todo mal, inclui aí também essa passagem de trabalhos pesados, a tal ponto de te sufocar. Não nos deixeis cair em tentação, outra passagem incrível, né? Que ele menciona: olha, tentação pode ser aqueles desejos dos olhos, o próprio desejo da carne ou da soberba da vida. Ele fala esses 3 níveis de tentação que são respaldados aí nas Escrituras, e você deve se policiar para não cair em nenhuma delas. Então, em resumão, o Pai Nosso aqui, que ele começa a detalhar, é muito incrível. E você não pode deixar de fazer essa leitura, porque Pai Nosso em si é a oração primordial na vida do cristão. A gente pode pedir coisas a Deus, a gente pode pedir para outras pessoas coisas que elas estão necessitando, mas principalmente você deve fortalecer a sua identidade de filho. Quando a gente se visualiza enquanto filho, você está se fortalecendo espiritualmente de dentro para fora, porque o seu pai não é qualquer um, seu pai é Deus. Por isso aí, começa aí orando o Pai Nosso. Outro tipo de oração que ele menciona no livro é a oração de meditação. Sabe aquelas vezes em que você está no ônibus, você está aí no banco, e você não deve, portanto, orar tão alto, né, para não assustar as pessoas, justamente nesse contexto que ele fala da oração de meditação. Porque você pode dar desculpa: poxa, como tem aqui muita gente, não vou orar. Desculpa aí. Você, por exemplo, pode orar balbuciando, bem baixinho. Pode orar ao Pai sem chamar tanta atenção das outras pessoas, e mesmo assim você está sendo edificado. Inclusive, você pode orar na mente. Ele menciona isso aqui no livro. Você pode estar se comunicando com Deus, pensando nele, exaltando ele, louvando o Senhor em sua mente. Entende? Mas ele também respalda que é necessário orar em voz alta. Toda vez que você se ouve, você está gerando convicção de quem você é em Deus, fortalecendo o seu espírito, e ao mesmo tempo você está proclamando a palavra de Deus e por meio da sua voz aí. Então é bíblico orar falando, mas em situações em que isso não é possível, para não assustar as outras pessoas, faz esse tipo de oração mais meditativa, entende?
que aí você está continuando o processo de oração, mas ao mesmo tempo não está atrapalhando as outras pessoas que querem se concentrar aí ao teu lado, outras pessoas que estão trabalhando ao teu lado, ou mesmo assustar as pessoas, né? Que não é tão interessante não você fazer isso. E numa cultura ocidental a gente vê que brasileiro gosta de pedir coisa a Deus, né? Na verdade, então o brasileiro em si, ele ama pedir coisas materiais a Deus, e Deus, como bom pai, ele dá. Mas a oração não se resume só a isso não, queridos, e é justamente por causa disso que ele fala e menciona aqui o tipo de oração chamado oração de louvor. Nesse tipo de oração você vai focalizar principalmente no agradecimento. Você vai passar a maior parte do tempo agradecendo. Nesse tipo de oração de louvor, você primeiro reconhece quem Deus é e o que Ele já fez na sua vida. Então é basicamente um estilo de oração que você vai se concentrar em agradecer o que Deus já fez na sua vida no passado, o que Ele está fazendo hoje, no presente também. Então esse tipo de oração é poderosíssimo, porque concentra o seu coração na gratidão. Quando você está concentrado na gratidão, você está dizendo para Deus que está se abrindo para mais coisas novas virem para a sua vida e, portanto, mais motivos para agradecer. Então, uma oração poderosa que você também pode implementar aí na sua vida cotidiana. Então, pega aí uma lista, numera. Olha, Deus já fez isso, isso e isso na minha vida. Olha só, temos motivos para agradecer. E começa simplesmente a agradecer ao Pai por todos os seus benefícios. E o último tipo de oração que ele menciona aqui no livro é justamente a oração em línguas. Nesse tipo de oração, você vai ter à sua disposição uma ferramenta poderosíssima se você quer, por exemplo, passar um dia inteiro em oração. O que dirá 2, 3, 4, uma semana inteira em oração. Sabe aquela expressão, orai sem cessar? É justamente nesse tipo de oração que você pode colocar em prática. Na oração em línguas, você vai recebê-la, pela imposição de mãos, ou inclusive mesmo o próprio Espírito Santo pode descer sobre você a tal ponto que você transborde e comece a falar línguas sobrenaturais. Para que servem essas línguas sobrenaturais? Segundo as Escrituras, ele fala isso nesse capítulo, para edificar o seu próprio espírito e também para que você se torne amigo íntimo de Deus. Sabe por quê? Porque esse tipo de oração você não vai entender, mas o próprio Espírito de Deus que habita no seu espírito vai falar coisas íntimas suas para o próprio Pai, que está lá em cima, ok? Então, nesse tipo de oração, você diz indiretamente para Deus, enquanto você ora, que você deseja se tornar amigo íntimo dele. Então, o tipo de oração em línguas é um dos mais poderosos para você entrar na dimensão do sobrenatural. E quando eu falo dimensão sobrenatural, é ponte de acesso para os dons espirituais, para os dons do Espírito Santo, sejam os vocais, de poder e assim em diante. Então, nesse tipo de oração, eles passam a maior parte do tempo lá na Coreia, orando dia após dia e, portanto, tendo direções de Deus para o avanço da obra de Deus, para o ministério, para os seus trabalhos e assim por diante. Então, basicamente, esses foram os tipos de oração que a gente viu aí ao longo desse vídeo. Eu acredito que ficou um pouquinho mais longo, mas tão necessário para que a gente possa se instruir e colocar em prática os estilos de oração. A gente vê que quando a gente começa a mesclar os tipos de oração que a gente viu aqui, facinho, a gente vai passar aí 1 hora na presença de Deus. Então, sabe aquele mínimo que Jesus falou lá no Getsemane? Ora, não sejam conseguir ficar comigo nem 1 hora. Com base nesses métodos que foram apresentados aqui, a gente pode sim passar muito mais de 1 hora na presença de Deus, e seja orando em línguas, ou principalmente orando na sua língua nativa, aí, na língua portuguesa, se comunicando com Deus, engrandecendo o nome do Senhor, pedindo coisas ao Senhor, etc. Tantas coisas que você pode estar aí se interagindo com Deus e principalmente ouvindo também da parte dele, para que você possa avançar na sua vida pessoal, na sua vida ministerial, no seu trabalho, em diversos assuntos da vida. Então, de forma objetiva e direta, o que você só precisa é organização. Organização, planejamento e execução. Assim, 1 hora, facinho. Sou Douglas Carvalho, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta, compartilha, curte aí adoidado, que eu acredito que à medida que o canal for avançando, eu vou trazendo mais conhecimento, mais prática da palavra e a gente vai avançando em conjunto. Eu acho que a intenção principal desse canal é que o conhecimento em si é uma das ferramentas, não é a principal. É uma das ferramentas que Deus utiliza para que a oração, que é a principal, é o coração do Evangelho, para que a oração ela possa estar sendo
colocada de forma eficiente em prol do povo de Deus. Então, conhecimento é poder, quanto mais unido aí com a oração. Fica na santa paz. Quero que vocês saibam que vocês são mais que um número, vocês são aí o melhor de Deus. Shalom.